Bom, em relação à parte do showroom, acho que um dos destaques que a gente pode colocar é uma linha já em relação ao mobile, na parte de celulares, os smartphones, que a gente já tem produção nacional, principalmente com aquela tecnologia NFC de aproximação, já é um dos destaques que a gente consegue encontrar em várias lojas já do ramo, essa parte toda em relação a celular. Um outro detalhe que a gente viu aqui em relação a alguns equipamentos são esses óculos de projeção. E conversando com o pessoal da Sempre TCL no dia da visita, foi, passaram alguns detalhes importantes, né? Eles já têm uma versão mínima, eles conseguem corrigir grau. Importante para de repente para quem usa óculos, ele já consegue ter uma correção em grau mínima. É compatível com parte de toda essa tecnologia de USB-C. E tem um lado que foi para o uso, né, até por conta do custo, fala, putz, onde é que eu vou conseguir utilizar esse equipamento? E pode ser algo, você pensar num uso corporativo, para pensar, ao invés de você, imagina que você, ao invés de investir numa tela de uma maior dimensão, você precisa mexer um arquivo Excel que você teria que usar em uma planilha, num arquivo grande, visualizar de repente algum documento que não caiba na tela. De repente, com o próprio óculos, você já consegue ter essa visualização com uma melhor qualidade sem precisar investir, por exemplo, num monitor. Então, pensando isso num ambiente corporativo, por exemplo. Outro detalhe seria, por exemplo, para palestras, para uma parte também de projeção, ao invés de você precisar pensar, de repente, num projetor de extrema qualidade, você pode imaginar ter esses óculos disponibilizados para todo mundo que estiver participando das suas palestras. Um outro detalhe que a gente está citando ainda nessa parte desses itens aqui que te mostrou no vídeo, os notebooks e tablets que foram mostrados, eles não têm previsão para chegar no Brasil por enquanto. Um outro detalhe que eu quis trazer para vocês também é esse refrigerador, esse freezer que ele deve estar chegando até o final do ano. Primeiro pelo design, né, pelo próprio estilo dele, muito bonito, mas chama atenção principalmente o diferencial dele, e aí eu vou puxar um pouco para o meu lado, por algo que eu inclusive fiquei com vontade de ter na minha casa, por conta desses compartimentos que vocês estão vendo aqui na parte de baixo, que permite você transformar numa mini cervejeira, vamos dizer assim, teu freezer. Vamos pensar, você tem seu freezer na tua casa, mas você quer gelar a tua cerveja mais rápido, e aí o que acontece? Você vai mudar a temperatura, vai deixar de repente mais forte para congelar ou gelar mais rápido a tua cerveja, mas vai mexer com a temperatura de todos os itens que estiverem no freezer, certo? O que acontece é esse compartimentos que a gente está mostrando aqui no vídeo, você consegue ajustar a temperatura apenas deles para ficar de menos 20 até 5 graus positivo, então ele não impacta com a temperatura dos restantes dos itens, é algo que assim pode gelar muito rapidamente sem você ter um impacto no restante que está armazenado no freezer. Mais um item que vale destacar, essa lavadora, lava seca na verdade, né, ela tem 10 kg de lavagem no aviso dela, mas conseguiram a certificação para até 11 kg de lavagem, com 7 kg de secagem. Então, material certificado também é um outro produto que está com previsão para chegar também nas lojas até o final deste ano. Aqui um outro item que pode facilitar muito naquela limpeza do dia a dia, né? Esse aspirador inteligente, onde você tem assim a base reservatória, então quando ele chega depois de fazer a limpeza, ele retorna e já faz já despeja todos os resíduos, toda a poeira que ele captou já nessa base, a pessoa precisa se preocupar em esvaziar a base reservatória. E ele tem um sistema muito similar ao que a gente vê nos carros autônomos, os carros inteligentes, né, com mapeamento laser do ambiente. Você consegue inclusive definir locais da casa que você não quer que o aparelho acabe passando. E tem uma questão importante, se por acaso ele tiver sem bateria, ele tem uma tecnologia que ele retorna para a base para voltar automaticamente para estar fazendo a sua recarga, sem você ficar preocupado com isso. Aqui a gente tem uma adega que eu achei muito interessante, compressor duplo, com as prateleiras de madeira, e foi explicado, né, que justamente por conta disso é para redução de vibração e para controle de umidade. E é madeira naval, aquelas que a gente vê realmente em barcos, é algo com uma qualidade acima do normal, com capacidade para 76 garrafas. O único problema
é que esse produto ele não pode ser importado e não tem previsão ainda de chegada aqui no mercado brasileiro. Então, para os amantes do vinho, a gente tem que esperar um pouquinho para ter esse produto muito bonito, de muita qualidade, para você ter a sua própria, só mini, nem tanto, né? 76 garrafas não são tão mini, mas você tem que esperar um pouquinho para chegar aqui no mercado brasileiro. E aqui para finalizar essa parte dos vídeos, né, trazendo um pouquinho do ar-condicionado, essa TV gigantesca, né, que eles têm umas modelos de 98 polegadas, e um pouco dos modelos da TV, inclusive alguns que vocês já viram aqui nos reviews no meu canal no Flávio Souza. Só queria complementar, né, essas informações que eu trouxe para vocês, porque acabei esquecendo de extrair algumas imagens, alguns vídeos no dia, correria, então a gente faz algumas coisas. Vou trazer para vocês o que a gente captou, do que a gente escutou, do que foi passado pelo pessoal. A parte tem uma geladeira também interessante que vai chegar já deve estar para chegar no mercado. O lado importante, né, ela tem entre outras funcionalidades, né, a parte do o sistema de gelo interno de menos 20 graus, mas liberando espaço. Então, alguns modelos têm essa questão. Você tem um sistema para poder extrair, tirar o seu copo com gelo diretamente da geladeira, mas isso às vezes impacta em você perder um pouco do espaço interno. Para esse modelo que está chegando no mercado da TCL, não já da sempre TCL, já muda um pouco. Em relação às TVs, né, a gente já tivemos 3 reviews aqui no meu canal Flávio Souza, mas dá para trazer também alguns detalhes, né, que a questão, as telas QLED são anti-reflexivas, então você tem é algo que dá para, que eu reparei, por exemplo, quando eu fiz o teste na Roku, que ela não tem um filtro, então ela, dependendo de você tem uma iluminação, a luz solar, ele já bate, dependendo do ângulo, você sente um pouco do impacto. Já nas TVs 4K, nos modelos com QLED, essa questão é muito minimizada. O próprio vídeo vocês conseguem perceber um pouco da ideia, né? A parte final do vídeo onde eu mostro as TVs tem essa questão de você conseguir visualizar de uma forma diferente a parte reflexiva. Em termos de custo, lá realmente você tem um aumento quando você vai para aquela LED, né, para esses modelos sem reflexo, mas dependendo de onde você vai colocar a TV, no ambiente escuro ou um lugar onde não vai bater reflexo, não vai ter problema, dá para pensar em utilizar sem grandes problemas. Para quem não, eu sei que muita gente ainda tá começando a se ambientar, né, com a Roku TV, e a gente está mais acostumado no celular com o Android. A Roku é muito popular nos Estados Unidos porque ela tem a compatibilidade muito grande com a Apple, com a parte do iOS, tanto que quando eu fiz o teste da Roku TV, vocês viram, eu acabei citando, acho que nem citei tanto no tab, porque eu não tenho, mas tenho a Apple TV já embutida, então porque nos Estados Unidos o MacBook é muito difundido, então o iOS é muito forte. Mas aqui no Brasil a gente está muito acostumado com a parte da tecnologia Android, então a gente vê as TVs novas 4K ou a TV com o modelo Google TV, utilizando mais essa questão. Algo que vem sendo trabalhado nos modelos dessas Smart TVs é a parte de ser um monitor game, né? Principalmente aquele último modelo que eu mostrei para vocês lá, que tá aquela tela gigantesca. Então, inclusive, para mim não é nem sonho de ter na minha casa, porque ela é tão grande que eu não sei nem, eu não tenho espaço físico para colocar. Mas para de repente, para você ter numa sala de jogos gigantesca, para uma sala específica, vou pensar, tô aqui, não vou citar o nome porque eu não tenho patrocínio, mas tem algumas hamburguerias que tem a parte gamer. Você pode colocar um projetor desse para fazer um campeonato e projetar para uma galera, ou você pensar como eu sempre já falei nos outros vídeos, imagina um restaurante ou um bar que quer transmitir um jogo, você tem uma TV de mais de 90 polegadas para transmitir uma partida, a qualidade sonora, e você já tem, além do que na qualidade vem em relação à parte de contraste, nesses modelos mais novos a gente tem as zonas de iluminação, a parte técnica, né? Você tem uma riqueza de cores e detalhes que chama muita atenção. Claro, a gente tem toda uma questão, é uma tecnologia nova, muita coisa está sendo desenvolvida, muita coisa vai chegar com um custo considerável, vai depender do seu poder de investimento, mas com uma qualidade que cada vez mais a gente está arrumando, né? Isso a gente está vendo com a parte do streaming, com a parte de internet melhorando aos poucos aqui no Brasil, né? A gente não está a internet com 5G, com a parte cabeada, você vê as próprias Smart TVs já tendo a possibilidade de você utilizar uma rede por cabo, né? E como a gente viu nos reviews, a qualidade realmente ela dá um ganho muito grande. Você não precisa investir tanto no home theater, por exemplo, não precisa investir numa caixa de som à parte. Claro, você pode pensar numa experiência ainda mais imersiva,
com um home theater, com aquela caixa de som específica, enfim. Mas se você tiver, falar, Flávio, preciso de quero ter uma experiência bacana para ver meus filmes, para poder assistir, ou para poder ver meu jogo, ver minha série, para poder ver para poder ver, enfim, para poder curtir a minha TV. Você tem vários modelos que conseguem utilizar e atender bem essa demanda. E na parte da linha branca, né, dos eletrodomésticos de uma forma geral, a gente deu para ver. Espero que vocês consigam ter uma ideia de todos os produtos que estão chegando da Sempre TCL em relação ao dia a dia. Produto de limpeza, uma geladeira específica aqui. Para quem gosta de uma cerveja gelada como eu, imagina, você acabou de chegar, acabou de pegar no mercado, tá doido, sabe aquele dia que tá trincando, tá quente pra caramba. Você fala, meu, não quero esperar. Você só coloca lá, deixa para gelar e acabou. Então, tem algumas coisas novas, como a gente citou no vídeo, tem alguns produtos que já estão com previsão de chegada no mercado nacional até o final desse ano, mas outros como a adega, o tablet e o notebook, que é uma outra linha que a Sempre TCL pretende entrar no mercado daqui a alguns meses ou talvez alguns anos, ainda não tem previsão, porque a ideia também, inclusive, que seja uma produção nacional. Beleza, galera? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para estar comentando aqui no vídeo, fazer os seus questionamentos, o que for possível, a gente entra em contato, responde ou fala até com o fabricante para poder sanar as dúvidas para vocês. Beleza, galera? Abraços.